Em uma economia de mercado, as organizações sempre têm duas partes. As partes têm interesses, mas nem sempre esses interesses são compatíveis. Então, aí é que acontece o tal do conflito de interesses ou conflito de agência. Entendemos por conflito de interesses ou conflito de agência quando há um conflito em que alguém não é independente em relação a determinado assunto e pode influenciar ou tomar decisões motivadas por interesses divergentes dos interesses da organização. Para superar o conflito de agência, gestor da empresa e a propriedade, surgiram os primeiros estudos sobre governança corporativa, buscando estabelecer um equilíbrio de poderes. Então, em geral, a primeira questão que realmente surge é quando nós pensamos os gestores da empresa e os proprietários, aí é que começam realmente os grandes conflitos. Quais são os interesses dessas partes? Ambos querem ganhar, é óbvio, mas pode acontecer de alguém querer mais do que o outro. E então, para ele ter mais, ele terá que tirar do outro. E começam, então, os problemas das organizações. Como que originaram, então, esses conflitos de agência? Os proprietários foram substituídos por executivos contratados para administrar os negócios. A administração, então, já não pertencia ao dono da indústria. Maximizar os lucros deixou de ser o objetivo principal, o que iniciou os conflitos de interesse entre gestores e acionistas. Isso aqui, quando nós olhamos, você pensa assim, ao longo da história, logo depois da Revolução Industrial, em que nós tivemos um surgimento muito grande de empresas que foram proliferando por todas as partes do mundo, não tardaram a se internacionalizar em busca de oportunidades, de novas fontes de fornecedores, de insumos, enfim, mão de obra, inclusive se for barata, Aí nós tivemos o quê? A necessidade de começar a profissionalizar a administração, porque a garantia de pertencer a uma família não era a garantia de que seria um bom administrador. Então, aquelas empresas que foram criadas, que vieram de pequenas oficinas, de artesãos e se transformaram em organizações, ou foram fundadas, organizações, mas por uma família, por uma pessoa, à medida que ela vai crescendo, não é possível gerenciar tudo isso. Então, é preciso buscar alternativas. Essas alternativas foram o quê? A contratação de gestores profissionais, pessoas realmente preparadas para aquele negócio. E a questão da maximização dos lucros. Os gestores, eles não querem apenas que a empresa ganhe e ganhe. Eles querem ver crescer, ampliar, porque essa é a função de um gestor com visão estratégica de longo prazo. Mas às vezes os acionistas, eles querem o lucro no bolso deles. Eles querem ampliar as suas propriedades particulares, eles querem viajar, querem carros, enfim, coisas que seguramente vocês já viram acontecer com as muitas empresas familiares que nós convivemos cotidianamente. Então, começaram a surgir os vários problemas, porque eles entraram e queriam ver a empresa crescer e tudo mais, mas os donos nem sempre querem isso. Às vezes eles querem coisas diferentes, eles não querem reinvestir na empresa. Os conflitos de interesse passaram a ser observados também dentro das empresas, pois os negócios são financiados por muitos agentes, portanto, o risco fica diluído por cotas, por ações, e o administrador contratado não tem vínculo com o risco assumido pelos acionistas e o dono não fica na empresa. Bom, aqui surgiu uma outra questão. O dono não está na empresa. O gestor, ele não tem compromisso com o risco, ele não é dono. Se a empresa quebrar, ele não está quebrando. A empresa que está com problema, os acionistas que estão com problema. O dono já, normalmente, quando ele acaba profissionalizando a gestão, ele não está mais presente todos os dias na organização, na tomada de decisão cotidiana. E ele pode não perceber o que está acontecendo. Então, esse gestor, quando ele tem este olhar,
ele estará olhando para os seus próprios interesses em detrimento dos interesses de acionistas e do próprio dono da organização. Então, os conflitos começaram a ser também internos entre as pessoas de dentro ali da organização, esses agentes de dentro da organização. Para aumentar a produção e melhorar a competitividade, surgem a racionalização de processos, o downsize, a padronização, entre outros. Isso significa que as decisões são dos administradores, mas os riscos são dos investidores. Donos e administradores têm diferentes atitudes frente ao risco, o que gera conflitos de interesse. A propriedade e a gestão se reaproximaram por meio das boas práticas de governança corporativa, em virtude dos recorrentes conflitos de interesse. Claro que uma organização que está constantemente com esse tipo de conflito entre os sócios, acionistas, o dono da empresa e seus gestores, que têm diferentes interesses em relação ao risco, porque a gente sempre sabe que numa tomada de decisão, tudo depende do tamanho do risco que nós estamos dispostos a correr para que a nossa tomada de decisão aconteça. Ela pode ser mais ou menos racional, mais ou menos intuitiva, mais ousada, mais conservadora. Tudo isso vai depender realmente do ponto de vista e da análise que esse gestor fez do cenário em que essa organização está atuando. Mas há gestores que são ousados, que preferem correr um grande risco. Mas será que os acionistas de fato estão dispostos? E foi aí então que começaram a surgir essas necessidades, porque muitas organizações com ações listadas nas bolsas de valores de várias partes do mundo começaram a pressionar para que surgisse uma norma que balizasse essas relações e que desse um pouco mais de garantia para o investidor. Porque, do contrário, esses investidores que trazem os seus recursos e aplicam nas organizações produtivas para o longo prazo, eles querem ter retorno de sucesso e não viver numa situação que eles não sabem exatamente o que está acontecendo com a organização. O interesse de quem está prevalecendo em determinado momento, não é? Então, daí surgiram as necessidades realmente de trabalhar com isso. E então, nós tivemos essa questão. A propriedade e a gestão que ficaram bem separadas, elas puderam, então, se unir novamente, se reaproximar e evitar, então, os conflitos de interesse. Os conflitos entre a administração e os sócios acionistas podem acontecer por meio dos interesses próprios, quando o diretor acaba cuidando mais da sua remuneração própria, né? Dos acionistas, quando eles têm o objetivo só de maximizar o lucro da empresa, da qual eles possuem ação e não querem reinvestir na organização. Atitudes diferentes frente ao risco, como eu já lhes expliquei. Acesso desigual às informações. Informações elas devem ser passadas para todos de maneira igualitária. É claro que existem informações que são confidenciais, que não vão se tornar pública, não é essa a questão. Mas as informações sobre as atitudes da organização, sobre as estratégias que devem mostrar para os sócios acionistas para onde a organização está indo, essas precisam ser de conhecimento de todos. Quando um balanço é publicado, ele deve traduzir a realidade dessa organização. Quando um relatório financeiro é produzido, ele tem que mostrar o que efetivamente acontece dentro da empresa. Foco no curto prazo do administrador. Remuneração, benefícios e bônus. Isso nós pudemos ver recentemente nos Estados Unidos, naqueles grandes escândalos, WorldCom, Enron, em que os executivos tinham bônus altíssimos, mas eles acabaram quebrando as organizações porque eles estavam muito mais interessados no curto prazo e em enriquecimento de si próprio, quer dizer, o interesse próprio, né? O nepotismo, né? A contratação da mãe, do pai, do tio, da avó, dos irmãos, põe todo mundo, independentemente se eles são competentes ou não, basta ter o parentesco. Não é? Então, isso pode acontecer dentro de uma organização.
Resistência quanto às decisões de interesse dos acionistas. Às vezes, o administrador ele tem interesses diferentes dos acionistas. Se os acionistas querem ampliar a empresa, fazer uma fusão, fazer alguma coisa que pareça muito interessante para a organização, uma aliança estratégica, e de repente ele pode resistir a isso. Ou aconteceu o contrário também. O gestor entende isso como um negócio que vai ser bastante favorável, os acionistas não, e ele pode ter nisso algum interesse pessoal. Então é muito importante fazer essas observações. Conflito entre minoritários e controladores. A gestão está vinculada ao controlador. Acesso desigual às informações. Os direitos nas ações não se estendem aos minoritários. Muitas organizações podem ainda ter esse tipo de atuação. O controlador tem muito mais poder, interfere de acordo com os seus interesses, sem levar em consideração os minoritários. Nem todas as informações chegam a todos. Chega ao controlador, mas não aos demais sócios, não é? Então é óbvio que os direitos, muitas vezes, não vai chegar aos minoritários. Eles serão maiores e melhores para quem é majoritário. Expropriação de valor, pois os majoritários conseguem impor decisões por sua posição de influência em conselho e na administração. Como expropriar esses valores? Gastos pessoais são excessivos, com salários e benefícios, projetos em função de gostos pessoais, contratação de membros da família sem qualificação adequada para cargos gerenciais, resistência à liquidação ou fusão desvantajosa aos gestores. Então, aqui nós temos os conflitos de agência comuns. O gestor oportunista, né, as reações, e quando o acionista é oportunista. Então, conflito típico de agência, interesse dos acionistas conflituoso com o dos gestores. Um exemplo de práticas oportunistas de gestores. Benefícios exorbitantes autoconcedidos. Crescimento da empresa em detrimento da maximização do retorno. Participação em empresas, clientes ou fornecedoras daquelas que gerenciam. Claro que isso vai encher o bolso deles, né? O oportunista, lá o acionista, conflito típico de agência de interesse dos acionistas majoritários, conflituosos com os dos minoritários. Exemplo de práticas oportunistas de majoritários, uso fechado de informações privilegiadas, autonomeações e nepotismo, cooptação de colegiado corporativo e estruturas piramidais de controle. As reações: ativismo por boas governanças, criação de marcos regulatórios protecionistas dos direitos e interesses dos acionistas, constituição de conselhos de administração eficazes com foco em remoção de conflitos e de custo de agência, práticas centradas no retorno e na riqueza dos acionistas. Então, como vocês podem observar, todos têm interesse, então é preciso criar a situação que crie uma igualdade, um equilíbrio entre os interesses para que esses conflitos deixem de existir ou sejam, no mínimo, minimizados. O custo de agência que ali foi citado tem o seguinte significado: elaboração de contrato entre as partes, o principal e o agente, monitoria das ações dos gestores pelo principal, custo para provar ao principal que suas ações são boas, perdas residuais com diminuição da riqueza decorrente das decisões dos gestores. Então, há um custo para se manter tudo isso e é justamente aí que entram as práticas da governança corporativa, porque elas visam monitoramento e o controle de conflitos por meio da equidade. Uma ação, um voto. A transparência e a prestação de conta, a responsabilidade corporativa, contemplando a sustentabilidade. Aí surgiu essa lei SOX, né, que é a lei Sarbanes-Oxley.
SOX é a abreviação dessa lei, cuja aprovação ocorreu em 2002 nos Estados Unidos. A lei busca aprimorar a precisão das informações divulgadas pelas empresas e aumentar as punições para eventuais desvios de conduta por parte dos executores.